A paz a todos, irmãos, queridos, queridas da Jerusalém, Comunidade Evangélica de Heliópolis. Eu sou Sandra, diaconisa. É o primeiro estudo do ano, estudo fundamentado na teopsicologia, com o apoio da Educação Cristã 2, com o apoio da pastora Maria José. Janeiro inteiro falamos de saúde mental. O janeiro acabou, mas nós não podemos sair dessa luta, né? Terminar logo no começo do ano essa luta sobre a saúde mental. E vamos falar mais um pouquinho hoje aqui. Vamos orar? Senhor Deus, soberano, Pai, mestre de todas as coisas, neste momento eu peço que me capacite para esse estudo, para tudo que foi, todas as reflexões que foram feitas, pela escolha do tema, que o Senhor me perdoe dos meus pecados, os ocultos, faça com que eu os conheça, que eu possa colocar diante de Ti, Senhor, e nessa ordem sabemos que o Senhor é um Deus de organização, Deus de ordem, e sobre isso falaremos. Também agradecemos a Ti, Senhor, a Sua presença, vendo o Senhor modificar muito das nossas vidas em prol de estar mais próximo de Ti, modificando, cuidando, nos tratando terapeuticamente também, para que nós possamos estar alinhados à Sua vontade, Senhor. Isso é organização. É dentro da ordem de tudo que Tu criaste, de tudo o que o Senhor cuida. Estamos felizes pelos Seus feitos no nosso meio, de todas as súplicas, de todas as orações que temos feito a Ti. E recebemos pela graça, recebemos pela misericórdia, recebemos pela bênção, e assim prosseguimos hoje, né? Não só esse estudo, mas esta semana, este mês, agradecendo a sua presença em nosso meio. Amém? Então, vamos falar de organização, a questão mesmo da, da vida com propósito. A organização integrando saúde mental e os ensinos bíblicos, né? Como disse, Janeiro Branco propôs uma atenção à saúde mental e nós temos que pensar, refletirmos e cuidarmos disso o ano inteiro. Em 1 Coríntios 14, 33, a palavra diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Em Filipenses 4, 6, 7, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Como a palavra fala, né? De ordem, de busca de paz, de corações e de mente, né? Como a nossa mente, onde através do nosso plano mental nascem os frutos bons ou frutos maus, nós vamos falar disso. E janeiro é um mês que é importante a gente pensar em organização, é nosso Gênesis. Muito do que nós plantamos, temos de propósito, cuidamos em janeiro, pode refletir nos outros 11 meses do ano. E a palavra, hoje, né, é o estudo sobre organização e saúde mental. O que é a organização? Pode interferir na saúde mental, nós já sabemos que Deus é um Deus de ordem. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de reflexão. Nós vamos explorar um tema fundamental para o nosso bem-estar, a importância da organização na saúde mental e a palavra de Deus.
Então, muitas vezes, nós subestimamos o impacto que a ordem e a estrutura podem ter em nossas vidas. Então, a gente mergulha, né, vamos mergulhar nesse assunto, descobrir como a organização pode ser uma chave para promover a nossa paz interior à luz da palavra de Deus. Tanto, vamos falar um pouquinho da organização, quando nós nos propomos a ter organização nas nossas coisas, no material, né, no pensamento, nas emoções, nas ações, tanto a parte material como subjetiva, que está tudo interligado. Então, em um mundo cheio de desafios e distrações, encontrar clareza e paz interior se torna essencial, porque as distrações nos roubam a paz. O mundo é cheio de, você sabe, quem coloca muitas distrações para nós sairmos do percurso? O inimigo está sempre colocando distrações para nos desorganizar. E nós vamos descobrir ensinamentos bíblicos que podem ser um guia valioso para manter nossa mente organizada. Eu digo muito assim, quando arrumar uma sala, uma casa, é fácil. Vigiar a organização é difícil. Então, temos que pensar nessas duas coisas, como vamos organizar, como vamos vigiar e manter a organização. E a etimologia da palavra organização, eu vou ler aqui. A palavra organização tem sua origem no latim organizati, organizare, derivado do termo grego organon, que significa instrumento ou órgão. Essa raiz grega é associada a instrumentos musicais, sendo posteriormente utilizada para descrever sistemas complexos e estruturados. Os levitas aí sabem, né? O instrumento que tem dentro vários órgãos, como que aquilo precisa estar harmonioso, alinhado, organizado para esse órgão, para esse instrumento ser um instrumento. Um instrumento com operacionalização de vários órgãos, sendo o nosso sistema também é assim, né? Nós temos órgãos internos que precisam estar harmonizados para esse instrumento nosso funcionar. No século XV, a palavra começou a ser estudada em latim medieval com sentido de provisão de um organismo com órgãos. Né, o termo passou por uma mudança semântica ao longo do tempo, do início do século XVII, e começou a ser utilizado no sentido moderno de um sistema estruturado e organizado. Então, a etimologia da palavra organização está associada à ideia de estrutura, coordenação e disposição de elementos de um sistema ou uma entidade. E aí, nós vivemos um mundo agitado, uma vida muitas vezes agitada, cheia de demandas, né, que batem na porta. E o que isso tem a ver com a desordem e o caos, né? A vida moderna nos leva a um ritmo frenético, onde enfrentamos muitos desafios, e a falta de organização pode resultar em desordem e caos mesmo, afetando diretamente a nossa saúde mental. Quando nós vemos a nossa vida muito desorganizada, a nossa saúde mental é afetada. Acúmulo de tarefas, bagunça física e mental pode criar um ambiente que produz estresse e ansiedade. Então, janeiro, eu me propus esse ano e me fez muito bem. É importante fazer uma limpa de armários. Quanto que nós acumulamos em gavetas, em armários de coisas que não necessitamos e estamos necessitando de um mundo sustentável, né? Onde nós podemos ser sustentável com menos, tá? Tendo uma vida mais podada, né? Com menos excessos. Tanto que eu percebi que eu fiz uma limpa uns meses atrás aí, e quando eu voltei a limpar, eu decidi dar coisas embora que eu não tinha decidido um tempo atrás, eu não tinha utilizado. Então é bom limpar e depois dar mais uma olhadinha, ver se você não liberaria mais coisas. Porque o mundo não tem jogar fora, mas podemos reciclar, podemos doar, podemos fazer muitas coisas. Essa ordem faz um efeito enorme na nossa saúde mental. A importância da organização de um Deus organizado também. Não existe ninguém mais organizado que o próprio Deus. Ele deu ordem ao caos, tudo estabeleceu e tudo organizou. Se observamos em tudo que aponta para Deus, a ordem e perfeição.
tudo. Podemos fazer a nossa parte. O poder da organização. Quando nós estabelecemos prioridades claras e mantemos nosso ambiente organizado, criamos um espaço para clareza mental também. Não apenas melhorar nossa produtividade, mas também nos dá capacidade de lidar melhor com as adversidades da vida. O que de entulho guardamos nas nossas gavetas e o que de entulho guardamos nos nossos corações. Então, essa disponibilidade de olhar algo que você sabe que está ali cheio de excesso, de poeirinha, que não serve mais, e começar a organizar é um exercício enorme para você perceber que você já está fazendo isso internamente também, né, liberando os entulhos. A sabedoria bíblica, a palavra de Deus é rica em sabedoria atemporal que podemos aplicar nas nossas vidas. Como diz em Provérbio 4:23, somos instruídos a guardar o coração com toda a diligência, porque dele procede as fontes da vida. É fluxo, né? Então, se tem muita barreira, muito impedimento, né, não é fonte para a vida. Nosso coração precisa estar livre para poder ser um fluxo de fonte para a vida, para nós mesmos, para a nossa vida e para o outro. Organizar nossa mente começa com atenção a que permitimos entrar nos nossos corações e na nossa mente. Cultivar pensamentos edificantes e positivos é um princípio fundamental para manter a organização mental. E a organização como ferramenta terapêutica. Eu digo que a igreja, ela precisa ser, ela é terapêutica, é um lugar para nós entrarmos, para doar na obra, para fazermos, mas também para nos colocarmos como clientes, né, de um processo terapêutico, deixar que o culto fale conosco, que ele trabalhe os nossos corações, nossas emoções e nossa mente. A organização pode ser uma ferramenta terapêutica poderosa, quando a gente trata também metas alcançáveis, cria rotinas e mantém um ambiente ordenado, estamos, na verdade, investindo na nossa saúde mental. Você pode muita coisa sobre sua vida. Às vezes passamos muito tempo focados no problema e esquecemos de focar na influência que temos de organizar essas metas através de metas alcançáveis, mas nós perdemos muito tempo reclamando, focando na preocupação e podemos gastar esse mesmo tempo, gastar não, investir esse mesmo tempo em pôr ordem em tudo isso. Não precisa ser grandes coisas, grandes metas, pequenas, se a gente distribuir pequenas metas, a gente já consegue muita coisa. Foco nas coisas do alto faz parte da organização. Em Colossenses 3:2 nos lembra de pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ao mantermos nosso pensamento alinhado com princípios divinos, ganhamos uma perspectiva mais clara e resistência mental. A busca pela organização mental à luz da palavra de Deus implica em direcionar nossa atenção para o que é eterno e significativo. A questão da organização também é priorizar, colocar as prioridades. Então, priorizar as coisas com foco no alto é uma decisão inteligente. Mas nós podemos começar mesmo a pensar que para a gente se organizar, a gente tem que pensar um pouco em prioridade. O que é mais importante para mim nesse momento, neste dia, nesta semana, neste mês, neste ano? A jornada para a organização não é isenta de desafios. É um desafio identificar áreas de desordem, estabelecer novos hábitos e manter a consistência pode ser obstáculo. Temos desafio à frente quando começamos a pensar em nos organizarmos. Né? Vou tirar uma gatinha daqui, gente. Criamos oportunidades para o crescimento pessoal e aprimoramento contínuo. Então, cada passo em direção à organização é um passo em direção a uma mente mais calma e equilibrada. Então, o verso também é verdade, né? A gente quer ter a mente mais suave, mais equilibrada,
e não paramos para pensar que isso depende de ações organizadoras. O poder da oração, da meditação, oração e a meditação na palavra são práticas poderosas para organizar nossa mente. Filipenses 4, 6, 7 nos encoraja nada, nada andar ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças apresentando os nossos pedidos a Deus. Essa atitude de comunicação com Deus nos traz tranquilidade e clareza mental. Muitas vezes acordamos dizendo, hoje vou ter mais tempo de oração, vou orar, e vai pondo coisas na frente, vai dando aquela preguiça. Então, também a organização dos dias, do tempo dedicado à oração é necessário para você também desfrutar depois de uma mente mais em paz. Até por conta, cada organização que a gente se propõe e realiza, nós nos endorfinamos, nós nos sentimos fortalecidos. Busca por paz interior, a vida muitas vezes nos lança um turbilhão de pensamentos e preocupações. A palavra nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque tem cuidado de nós, é proposto 1 Pedro 5,7. E essa simples ação de confiança nos lembra de que não estamos sozinhos em nossas lutas e que podemos encontrar paz ao encontrar nossas preocupações, entregar nossas preocupações a Deus. E concluímos, a organização é mais do que simplesmente arrumar nossas coisas. É um investimento em nossa saúde mental, uma prática diária que nos permite enfrentar a vida com resiliência e clareza. Quando a gente adota uma posição de organização como princípio orientador das nossas vidas, nós podemos construir uma base sólida para o bem-estar emocional, um caminho para uma mente mais tranquila e saudável. E quando focamos na organização mental, à luz da palavra de Deus ainda, meus queridos, imagina, não é apenas uma prática sábia, mas é uma jornada espiritual, uma decisão espiritual. Quando a gente aplica os princípios divinos de confiança, sabedoria e foco, nós encontramos uma base sólida para uma mente organizada e equilibrada. Que nós possamos buscar constantemente a orientação divina para a nossa saúde mental. E eu faço uma chamada para ação, que você abra uma gaveta hoje, ou que você olhe um cantinho da sua casa e faça uma mudança ali. Ou tire algo que não te sirva mais, doe embora, mas uma pequena mudança vai despertar em você um desejo de fazer isso em outros cantos, em outros lugares, e principalmente tirar, né, e deixar o seu coração e sua mente mais sustentável, tirando todos os entulhos, tudo aquilo que não te serve mais. Deus está contigo nessa organização. Que nós possamos mesmo buscar constantemente a orientação divina para a nossa saúde mental. E obrigada por se juntar a mim, a esse ministério, a Deus principalmente, nesse propósito de hoje. Paz e graça. Um beijo a todos. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém?